Olá, grande concurseiro, grande concurseira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao vídeo desta semana. No vídeo de hoje vou retomar a análise e questões de concursos públicos que eu sei que são os tipos de vídeos que vocês mais gostam aqui no canal. O vídeo de hoje ele é muito especial porque ele é para atender o pedido de uma inscrita aqui do canal que adquiriu o curso de métodos e abordagens, fez a prova do concurso público, tinha uma questão sobre esse assunto e ela conseguiu acertar a questão. Fiquei super feliz por ela e principalmente por saber que esse curso está ajudando os candidatas de plantão a acertarem as questões que aparecem em concursos públicos quando o assunto é métodos e abordagens. A prova que vou analisar hoje é uma prova que foi aplicada no início de setembro para a Prefeitura de Palmas, cuja banca responsável é a Copese. Você pode acompanhar comigo aqui na tela do computador ou, se você preferir, pode baixar a prova, o PDF que está na descrição do vídeo, pausar o vídeo, tentar responder as questões e depois voltar aqui para ver os comentários. E não esquece de ficar até o final do vídeo, porque vocês sabem que depois que eu analiso e comento, sempre no encerramento dos vídeos eu trago alguma dica importante, não somente sobre a banca, mas sobre os conteúdos de concursos de um modo geral. Vamos lá começar a analisar as questões? Então, na parte de conhecimentos específicos, começamos ali na questão 26. É interessante observar que, diferente da maioria das provas de concurso, nessa parte de conhecimentos específicos, o examinador prefere não começar com um texto motivador e sim ir direto ao assunto, um assunto de conteúdo teórico e metodológico, né? Então, ele tem ali, ó, deixa eu pegar a caneta. Considerando as abordagens, métodos e técnicas para o ensino de línguas, analise as proposições abaixo, tá? Então, ele vai querer saber ali em relação aos métodos e abordagens, quais são as características dele. Começa na frase de número 1, ó. A Audiolingual Approach está baseado em uma concepção estruturalista da linguagem, perfeito, na visão behaviorista da aprendizagem, estímulo-resposta, exatamente isso. Sua técnica inclui exercícios orais de ouvir e repetir para se alcançar um nível de precisão das formas e padrões linguísticos. Afirmação absolutamente correta, tá? Subindo um pouquinho, Communicative Language Teaching, or CLT, é uma abordagem centrada no desenvolvimento da competência comunicativa. Perfeito, isso mesmo. Ou seja, desenvolver a competência comunicativa dos alunos em todas as 4 habilidades. Exatamente, as 4 habilidades: listening, speaking, reading and writing. Também uma afirmação correta. Natural Approach é uma abordagem usada para preparar os alunos para a leitura de textos. Natural Approach prepara os estudantes para a aprendizagem natural e imersão na língua. O que prepara para a leitura e tradução de textos é o método gramática-tradução. Então, essa informação aqui está errada. Tá errada, nem vou continuar fazendo o resto da leitura, porque isso não procede. Vou passar para o item seguinte. Content and Language Integrated Learning. Vídeo aqui no canal sobre esse assunto. É uma abordagem que combina a aprendizagem de um assunto específico, a aprendizagem de um assunto específico ou de uma componente, né, curricular, com a aprendizagem da língua-alvo, exatamente. Observa que ele fala a língua-alvo, não necessariamente a língua inglesa. Então, ele está se referindo a línguas de um modo geral. As atividades buscam integrar as 4 competências, perfeito, levando o aluno ao uso significativo da linguagem e ao desenvolvimento de competências transferíveis para a utilização no mundo real. Absolutamente correto. Se quiser pegar mais características sobre isso, basta assistir o vídeo aqui do canal sobre essa abordagem, tá? Dogme. Gente,
É a primeira vez que eu vejo numa prova esse tipo de abordagem sendo cobrada. Esse tipo de abordagem, ele surgiu lá no final da década de 90, tá? E é uma abordagem aonde a aprendizagem é centrada no estudante. Então, o foco não é utilizar material didático proposto pela escola, mas sim que o estudante traga aquilo que ele quer aprender, seja por meio virtual ou seja mesmo por outros meios de livro didático, de literatura, de poesia, seja lá o que for, tá? Então, vamos ver o que ele define aqui, ó. A Dogme é uma abordagem baseada na noção de que a linguagem compreende unidades lexicais, partes, frases fixas ou colocações. Isso aqui não é característica de Dogme, isso aqui é característica da abordagem lexical, do lexical approach, tá? Então, essas características aqui não são características desta abordagem. Então, essa afirmação é falsa. Então, o que ele quer saber? Quais são as corretas? As corretas são A1, A2 e A4. A1, A2 e A4. A resposta correta é a letra B. Tranquilo? A questão de número 27 também é uma questão muito interessante e que eu recomendo muito que você preste atenção nos itens que nós vamos ler aqui, porque são itens relacionados a estratégias de leitura em língua inglesa, em sala de aula, quando o professor está trabalhando a língua inglesa, tá? Então, vamos observar que essas são estratégias propostas e que, inclusive, estão lá nos PCNs de 1988, tá ok? Então, a instrução diz o seguinte: para se ler um texto em língua estrangeira, podemos aplicar diferentes estratégias de leitura. Em relação às estratégias, analise as afirmativas abaixo. E ele colocou as afirmativas em língua inglesa, né? Traduzindo para facilitar, a primeira estratégia, ela consiste em se ter uma ideia sobre o conteúdo e os objetivos do texto que vai ser feita a leitura. E aqui está a palavrinha mágica para você encontrar a estratégia. Antes de se começar a leitura. Ou seja, é o que você vai fazer antes da leitura, então é o pré-leitura. To do so, ou seja, para fazer isso, o leitor olha no título, nos subtítulos, nas figuras, nas gravuras, ou lê a primeira sentença de cada parágrafo. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando da estratégia de pre-reading or preview, tá? Que vai ser a que está aqui, ou na letra A, ou na letra C, ou na letra A ou na letra C, somente nessas duas. Então, olha, eu já posso descartar aqui a letra B, que não vai ser a correta, já posso descartar a C e também já vou descartar a E. Tá mais fácil de encontrar a resposta. O segundo item diz o seguinte, a segunda estratégia, leitura rápida para localizar um fato específico ou uma informação. Pode ser uma data, pode ser um nome, ou pode ser uma figura, uma gravura, ou uma personalidade, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer scanning, quando eu vou atrás de informação específica. Informação específica é scanning, mas a leitura é rápida, não importa. O mais importante aqui é informação específica e não ideia geral, tá? Então, aqui eu já encontrei a resposta correta, né? Eu vou ter aqui, ó, a letra C. É o previewing, né? O scanning e o making connections, inferring and skimming. Mas vamos dar só uma lida para a gente compreender quais são essas outras estratégias que nós vamos encontrar na leitura e tradução de textos. No item 3 diz o seguinte, ó, o leitor relata... readers related to the content of the passage itself.
os leitores vão relacionar a passagem da leitura, o tópico da leitura, o tema da leitura, a si mesmos, a sua realidade, com outros textos ou textos sobre o mundo de um modo geral. Exatamente. Então, o que ele vai fazer aqui? Fazer conexões, making connections. No 4, making meaning of the text, trazer o sentido do texto para a leitura entre as linhas, usando o seu conhecimento pessoal. O objetivo é construir um sentido para além das expressões literais. O que o leitor vai fazer aqui? Ele vai fazer inferências, tá? E o último, a leitura rápida para pegar a ideia geral do conteúdo, do tema, né? Do contexto do texto. Skimming, tá aqui a resposta, letra C, tá? Então, fique de olho, porque aqui você tem exemplos de estratégias de leituras e ali você tem a definição para cada uma delas. Se estiver ali no conteúdo da sua prova que você vai fazer, fique de olho nessa questão. A questão 28, ela foi uma questão que foi anulada, né? O examinador trouxe um conceito de morfologia linguística, que estuda as informações gramaticais contidas nas palavras e explora como as palavras se relacionam entre si de acordo com o seu significado e forma. Está aqui o autor, e aí ele pede na instrução, com base na informação fornecida, assinale a alternativa que apresenta um morfema derivacional. Morfema derivacional são os afixos, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa. E os afixos que nós temos são prefixo e sufixo. Só que nessa questão aqui, nós vamos encontrar alternativas com mais de uma alternativa com morfema derivacional. Portanto, essa questão aqui foi anulada. Se ele redistribuiu, como fez a pontuação, aí eu não sei, precisa dar uma olhadinha no que foi, qual foi a retificação que a banca fez, tá certo? Questão 29, uma questão também de cunho linguístico, também de assuntos de gramática. E aí o examinador faz uma apresentação. A sintaxe é uma área da linguística que analisa como as palavras e frases são organizadas para criar sentenças gramaticalmente corretas. Ou seja, como é que a língua deve ser estruturada, qual é o lugar de cada termo dentro de uma frase, dentro de uma oração. Nós já sabemos que, via de regra, as frases têm uma ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Certo? Nós podemos ter frases na ordem indireta, mas nós vamos usar frases em ordem indireta somente quando quisermos destacar um termo ou uma informação. Então, na via de regra, nós vamos ter a ordem direta das frases. E aqui, ele quer que, com base na definição apresentada anteriormente, você analise a sentença a seguir. E assinale a alternativa que apresenta a estrutura correta da sentença. Ou seja, essa sentença aqui, ela está na ordem direta. Eu tenho John, que é o sujeito, eu tenho sent, que é o verbo, e eu vou ter o complemento, que é um objeto direto e um objeto indireto. Quem envia algo a alguém. Então, o algo vai ser o objeto direto, porque ele não vai estar precedido de preposição. E o a alguém vai ser o objeto indireto. Então, vou ter aqui objeto indireto, objeto direto. Ou letrinha feia, né? E a alternativa correta é a letra E, aqui de baixo, ó. Sujeito, verbo, objeto indireto e objeto direto. Muito tranquilo esse tipo de questão, né? Questões de cunho linguísticos, elas são muito tranquilas de responder. De novo, na 30, uma questão de cunho linguístico. Tomar uma aguinha aqui para continuar. Nessa questão aqui, o examinador diz: analise as sentenças e selecione a opção que apresenta a conjugação incorreta do tempo verbal perfeito, tá? Então, na primeira alternativa, eu tenho o passado perfeito
had eaten, até aqui tudo tranquilo. Aqui na letra B, will have finished, eu tenho o futuro perfeito, está corretíssimo. Eu tenho o third conditional na letra C, que é o had, o passado perfeito, com a consequência would, mais o present perfect. Absolutamente correto. Aqui eu tenho a contração do has written, que também é o present perfect, está absolutamente correta. E eu tenho o erro aqui, ó. They are married. They are married. Então, essa aqui é a alternativa incorreta em relação ao emprego da forma verbal no verbo perfeito, tá? A questão 31 tinha um texto, né? E, na realidade, você não precisava ler o texto para responder essa questão, porque, mais uma vez, a questão é de cunho gramatical. Então, aqui o examinador pede: assinale a alternativa que classifica corretamente as palavras destacadas. As palavras que estão destacadas no texto, elas são pronomes, tá? Pronome pessoal com função de sujeito, pronome possessivo adjetivo, e pronome com pessoal com função de objeto, tá? Tá aqui, ó. Então, qual é que está correta em relação a isso? Se eu tenho a função de objeto, eu tenho possessivo adjetivo, e eu tenho aqui também o pronome com função de objeto, ó. Então, aqui é a letra B, ó, função de sujeito, função de objeto e o possessivo adjetivo. As palavras em destaque que estão aqui no texto são esses pronomes. A questão 32, também uma questão de cunho gramatical que vai tratar sobre o plural dos substantivos irregulares. Claro, do regular o examinador não vai cobrar, ele já sabe que você conhece de cor essas regras. Ele vai querer de você ali, ó, a análise dos plurais irregulares. Então, marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o plural dos substantivos, tá? Aqui, o plural de análise é análises, está correto. Então, essa é verdadeira. O plural de ganso, né? Goose é geese, está certo também. Uvas, esse plural aqui está errado, porque é com V, S. Então, esse está errado. Do iris, também está errado, porque o plural é I. Vou soletrar aqui, tá, gente? Iris. Opa, pronto, ok? E o plural de belief beliefs é beliefs mesmo, então está certa. Então, tem o verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. A resposta correta aqui é a letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Tá aqui. Muitas questões de cunho linguístico, né? Mais uma para conta de cunho linguístico. Marque a alternativa que apresenta apenas preposições. Na letra A, a gente tem um advérbio, então não tem só preposição. Na letra B, a gente tem uma conjunção aditiva, não tem só preposição. Na letra C, nós temos somente preposições. Na letra E eu não tenho, porque eu tenho aqui um advérbio, e aqui também eu não tenho, porque eu tenho uma conjunção alternativa, tá? Então, resposta no 33 é a letra C. E, finalmente, uma questão de interpretação de texto. Um texto super tranquilo, pequenininho, em relação aos textos que costumam aparecer nas provas por aí, né? E aí, o examinador nesta banca gosta muito de trazer várias afirmativas para você analisar quais são as certas e quais são as erradas em relação ao texto. Então, nós temos aí na questão 34, analise as afirmativas a seguir. Já deixei destacado algumas partes no texto para irmos
para você encontrar onde que está a parte que nos interessa para justificar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas, tá? Então aqui, ó, os estereótipos são ideias padronizadas e derivadas de fatos objetivos sobre os grupos ou indivíduos que se comportam de maneira errada na sociedade, tá? Tem nada a ver com se comportar errado. Isso aqui é falso, porque são derivadas de fatos não objetivos. Elas não são derivadas de fatos objetivos, ó. Tá aqui no segundo parágrafo. Então, essa é falsa. A segunda, vem do grego a origem do termo estereótipo, sendo que o uso do termo teve início no contexto do ramo gráfico. Perfeito. Absolutamente correta. E a parte do texto que está aqui, ó. The term was first used in printing business. O terceiro, o sentimento de inferioridade é uma das consequências que as pessoas que sofrem por estereótipos podem vir a sentir. Sim, tá aqui, ó, nessa última parte do texto, ó. Uma das consequências do estereótipo é o sentimento de inferioridade que as pessoas podem ter, né? O que pode afetar o seu desempenho. Então, esse aqui é verdadeiro, ok? Há pessoas que são estereotipadas porque, por vezes, aparentam se mostrar superiores que outras pessoas. Não, esse daqui é falso. Tá? Isso aqui é totalmente falso. E segundo o sociólogo Charles Hust, que ele tá bem aqui, ó, o Charles Hust, tá aqui nesta frase, ele afirma que uma das razões para os estereótipos é a falta de personalidade, né, e de familiaridade concreta que os indivíduos têm com outras pessoas de grupos étnicos raciais. Então, segundo o sociólogo Charles Hust, a falta de familiaridade com indivíduos dos outros grupos étnicos raciais é uma das causas para a construção de estereótipos. Está absolutamente correta. Ele quer saber quais são as corretas. Então, as corretas são a 2, a 3 e a 4. Então, estão corretas apenas a 2, a 3 e a 4. Está aqui a resposta correta da questão de número 34. Vamos seguir ali na questão de número 35, que é uma questão de cunho lexical, de cunho semântico, né? Ele quer que você assinale no texto qual é o falso cognato que aparece. O falso cognato que aparece, gente, já tá aqui, ó. Prejudice, letra C, tá? Muito interessante. Depois do texto pequenininho, tem ali um outro gênero textual, que é o cartoon, como a gente costuma ver. E nós vamos ter aqui nesse cartoon, de forma bem resumida, um professor, subentende-se que seja um professor, porque ela está falando sobre o teste, e uma aluna que vem questionar a data da aplicação do teste por ela acontecer numa semana aonde o almoço que é servido na cantina, ele é realmente horrível, né? Ele não é um almoço que ela considera como aceitável, bom, palatável para os estudantes. E aí ela pede para que o professor troque o dia da prova para um dia que coincida com um almoço mais palatável. Daí ele diz assim, mas então o que você propõe? Aí nós temos a palavrinha figure. Figured, se você for ao dicionário, ela vai ter vários sentidos como um substantivo e também como verbo, que é calcular, desejar ou redirecionar, tá? E aí ela vai assim, então eu vou deixar para que o senhor escolha qual dia. Aí o professor vai lá e olha a escala e diz assim, mas nesse caso eu nunca vou fazer, nunca vou aplicar essa prova, né? Que bom, eu concordo, agora nós estamos de acordo. E aqui, na questão, na sentença, I figured I'll leave it up to you,
Esse figured é um verbo e significa eu concluo, eu entendo, eu acho que eu devo deixar isso ao seu critério, né? Apenas uma das alternativas a seguir utiliza o verbo to figure com o mesmo sentido daquele usado na tirinha. Assinale a alternativa correta. Para você encontrar esta palavra como verbo, bastava você analisar a estrutura da frase. Olha, o verbo, ele vem logo na sequência direta, depois do sujeito, ok? Então, aqui, ó, figure the total and I'll pay all right. Calcule todo o montante, né, que eu vou te pagar. Absolutamente correto aqui, porque isso aqui é uma frase no imperativo. Eu tô falando com você, então o sujeito não aparece. Aqui, figures tem sentido de personalidades, de pessoas, tá? A mesma coisa aqui. I figure you will be approved. A figure, eu calculo, eu penso, eu imagino que você vai ser aprovado. Então, esta aqui, ó, é a frase aonde o figure tem o mesmo sentido que o figure que está no balãozinho, tá? Porque o figure aqui, ó, só pode ser calcular, ele é verbo, tá no imperativo. Aqui não, aqui eu tenho o sujeito e eu tenho esse figure, significando eu acho, eu entendo que você vai, eu concluo que você vai passar no concurso público. Tá aí a resposta. Na questão 37, assinale a alternativa que indica um verbo frasal que pode ser usado como sinônimo de postpone. Postpone significa adiar. E o phrasal verb, que é sinônimo de adiar, é put off, tá? Porque nós temos aqui o deal with, que é lidar com, o split, que eu até coloquei aqui na colinha para não esquecer, que é colocar, o hold on, que é aguardar, e o put on, que é esperar ou vestir, tá? Então, a resposta é letra A. Continuando nessa mesma linha, vem ali uma questão de semântica, writing. Writing significa contorcer-se. Então, a única alternativa que tem o mesmo sentido de contorcer-se